que vai tirar tirou a Ingrid. Que sacanagem foi essa com a Ingrid, hein? Vamos lá, vou iniciar então. A Ingrid saiu, mas não foi culpa minha, não. O sistema que disse que ia tirar ela. Mudou muito nessa pandemia. Ele fala que não gosta de química porque regra de 3, ele já sabe. Vixe, Maria é mesmo. Vixe, cara. Desculpa aí, João Vitor. Rapaz, é hoje. Esse Lucas é muito um moleque, rapaz. Rapaz, não diga isso do rapaz, não. Que é isso, rapaz. Eu vi, rapaz, você tá aqui, ó. Viu? Você tá aqui, não se preocupe, não. O senhor sabe a consideração que eu tenho pelo senhor. Eu sei sim, tô brincando. Bora lá. Polímero. Frente C, módulo 20. Frente C, módulo 20, vamos lá. Definição de polímero. Polímeros são moléculas, né, gigantes, que elas se unem com pequenas moléculas e formam moléculas maiores, chamadas macromoléculas, né, que apresentam unidades estruturais que se repetem. Né, elas vão se repetindo, um pedacinho se repete com o outro, vai se repetindo e formando aí as estruturas macro. Né, ó. As moléculas que reagem para formar o polímero são denominadas de monômeros, e aí nós temos o monômero e nós temos o polímero. Eu tenho N quantidades de monômero para formar N quantidades de polímero. Então, o polímero é enorme pela junção dessas pequenas partículas, né? Vamos dizer assim, né? Pequenas se repetem, produzindo aí as macromoléculas. Então, ó, a classificação dos polímeros. Quanto à ocorrência, no caso aí nós vamos ver que eles são naturais e eles são sintéticos. Os naturais, eu vou dizer, ó, amido, né, o glicídio, a glicose, os lipídios, são as proteínas, né? Então, esses são os que nós chamamos de naturais, que eles já existem, e todos eles estão vinculados à estrutura, né? A estrutura deles é uma relação direta de polímero. Então, eu coloquei até uns exemplos aí, a celulose é outra, né? Ó, que é chamado os glicídios, né? Ou os olisacarídeos, né? Que tem o amido aí na sua representação, né? Os sintéticos, nós já conhecemos o quê? Nós temos o Orlon, né, que é produzido em laboratório, nós temos o PET, nós temos o PVC, nós temos o PLA, nós temos o PVA, então são vários produtos produzidos, né, para o nosso cotidiano. Só que, levando em consideração aí para a chamada química ambiental, né, esses produtos, eles não foram trabalhados pensando no acúmulo desses produtos. Um exemplo, o PET, né? Não é o Petkovic, como me perguntaram. É o Petkovic? Não, não é o Petkovic. Né? Não é o Petkovic. O PET, o material PET... Ó, a Ingrid tá entrando de novo. Ingrid, a culpa não foi minha, tá, Ingrid? O sistema que expulsou você, tá? Desculpe aí, tudo bem? Não foi culpa minha, tá? Só diz aqui, a Ingrid sairá, mas ela vai poder voltar. Diz assim, né? Ainda bem que você conseguiu voltar, graças a Deus. Então, esses produtos, eles não foram trabalhados no sentido de reciclagem, né? Então, outro exemplo que nós vamos ver é o isopreno, que produz isopor, onde o isopor é um dos maiores vilões em relação aí à poluição, porque o isopor só tem uma função, né? O isopor, para muitos, só tem uma função, manter a cerveja gelada. Para alguns é esse, né? Manter a cerveja gelada. Depois que aquele isopor não presta, ele vai para um canto. Quase um composto radioativo, ele vai passar muito tempo para ser degradado, não é isso? E hoje nós temos alguns processos, porém é caro, que é justamente a utilização de cetona pura para poder mexer com a estrutura do isopor. A gente vai ver isso daí também. Então, alguns exemplos aí, ó, o PVC, nós temos aí o polietileno, né? Nós temos aí o poliacrílicos, enfim, nós temos vários elementos, vários compostos relacionados aí a polímeros que são produzidos de maneira sintética, né? Não são os naturais como nós vimos lá. Então, nós temos essa classificação. Quanto à natureza deles, nós podemos classificar como sendo polímero de cadeia homogênea e polímero de cadeia heterogênea. Os polímeros de cadeia homogênea, eles são os polímeros que têm a presença apenas de carbono e hidrogênio. Então, quando eu estou falando de polímero, galera, vocês têm que levar sempre arremeta o polímero a compostos relacionados à dupla ligação. A reação de adição que nós trabalhamos anteriormente, ela é utilizada muito aqui. E nós sabemos que lá na adição vai haver o rompimento da ligação π.
Então, a pi, a dupla, quebra para poder fazer uma ligação simples, né? Então, vai haver o rompimento da ligação pi para poder produzir o polímero, né? Então, o monômero só se forma quando rompe a dupla. Então, são chamados as olefinas, né? Falou de olefina? Olefina é alcenos, tá? Olefinas são os alcenos, ok? E aí, os de cadeia heterogênea, eles vão ter elementos diferentes aí de carbono e hidrogênio. No caso, vai ter um heteroátomo, pode ter um oxigênio, pode ter um nitrogênio, enfim. Vai ter um elemento diferente entre eles, nós podemos classificar os polímeros dessa maneira também, tá? Pergunta que não quer calar. Prossigo, paro para que vocês possam assistir a TV Globinho almoçando os 10 minutos, ou eu vou direto e a gente encerra às 11h40. O que é que vocês acham? Vocês é quem mandam. Cri, 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 cri. É 12h40, 11h40. Vai encerrar agora. Direto, tá bom. Muito obrigado pela compreensão. Traga a vasilha. Traga a vasilha. Vamos prosseguir aqui. Então, a gente viu aí que nós temos eles de cadeia homogênea, cadeia heterogênea. Então, a estrutura deles pode ser linear ou eles podem ser também tridimensional, que eu vou mostrar já já. Então, quando ele é linear, nesse tipo de polímero, a macromolécula é formada por um encadeamento linear de átomos, né? Ó. Esse encadeamento linear, ele pode até ter ramificação. Porém, para ser considerado ainda linear, essas ramificações que porventura pode acontecer, né? Uma cadeia aqui, você tem um alceno que tem uma ramificação. Essa ramificação, ela não pode ter contato com estruturas vizinhas ou adjacentes, não pode. Tá? Então, se essa ramificação se liga à estrutura vizinha, já não vai ser mais um polímero linear, passa a ser um tridimensional. Né? Vai ter uma ligação em todos os sentidos. Então, nesse caso específico, para ser linear, ele não pode ter contato, né? Isso, ó, o chamado encadeamento dele, não pode ter contato com estruturas vizinhas, né? Adjacentes. Ok? Então, um exemplo aí é o polietileno, que é os plásticos, né? Professor, onde é que eu tenho um polietileno, professor? Tem aqui, ó, um polietileno aqui, ó. São os plásticos, né? Isso, ó, os plásticos, aquele papel filtro que vocês utilizam para cobrir aquela pizza de ontem, para comer hoje de manhã, né, no café, é isso, aquele papel filtro ali, é um polietileno, aquele copinho, né, de plástico que você tomou ontem, aquela cajuína gelada, também é um polietileno, não é isso? Então, tá no nosso cotidiano, tá no nosso dia a dia, não tem como fugir. Vai ter questões de polímero, com certeza, no Enem. Né? Então, mesmo que a cadeia apresente ramificações, desde que a ramificação não ligue a cadeia a outra vizinha, foi o que eu falei para vocês, né? Ó, desde que ela não ligue a cadeia a outra vizinha, o polímero continua sendo considerado linear. Né? Então, se ele não está ligado, ele pode estar bem aqui pertinho, ó, bem pertinho aqui, não ligou, ainda é linear, ok? Então, nós vamos ver o seguinte, ó, outro exemplo aí, a borracha sintética, né? Outra coisa importante, gente, inclusive envolve até a física. Hoje, na física, se usa muito polímero, por quê? Porque os polímeros, especificamente os polímeros que têm dupla sobrando na reação, no caso, o neopreno, né, a borracha sintética. O neopreno, ele é um bom condutor de corrente elétrica, porque aí existe a possibilidade dos elétrons se movimentarem através dessas duplas, né, fazendo a ressonância. E essa ressonância facilita o desenvolvimento da eletricidade, facilita a condutividade. Então, hoje, é muito utilizado polímero na parte aí de trabalhar com eletricidade. Então, os polímeros, além de ser baratos, né, de ser produzidos, em alguns casos, esse daqui eu não sei dizer especificamente, mas em alguns casos eles podem ser reaproveitados. Então, esse reaproveitamento é justamente o fator de que essas estruturas poliméricas que nós temos, elas são difíceis, né, de serem extintas, extinguidas da face da Terra. Então, nós temos que sempre fazer um polímero pensando no futuro. Não foi o que aconteceu com a garrafa PET. A PET, quando ela foi produzida, que ela é um polímero de condensação, quando ela foi produzida, ela foi equiparada o descobrimento da roda, né? Produção da roda. Ela foi equiparada a isso daí.
Porque ela conseguiu substituir a produção de vidros, né? A produção do vidro, a sílica, é um processo muito caro. Então, o PET, né? O PET, ele veio para substituir, porque ele mantém as propriedades. Aí tem gente que fala, eu prefiro a Coca-Cola no vasilhame de vidro do que a Coca-Cola na garrafinha PET, porque a da garrafa de vidro ela é mais gostosa, e a da garrafa PET não é. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós é que temos essa impressão. Né? Ainda digo mais, a garrafa PET ela tem capacidade de manter as propriedades químicas e físicas do refrigerante muito melhor do que a de vidro, que ela é porosa, né? Ó, aquele vidro ele pode sofrer alguma relação a um desequilíbrio, né? Ao calor ou a impactos, e vai perder matéria, né? Perde matéria, perde gás, enfim. Então, o plástico PET, em relação à estrutura, é muito melhor que o de vidro. Porém, o de vidro pode ser reaproveitado, o PET não, né? O PET não pode ser reaproveitado. A não ser que você faça vassouras, como eu já vi gente vendendo aqui em frente de casa, vassoura com garrafa PET, faça cadeiras, né? Faça... Enfim, procure relacionar aí a sua mente para poder reaproveitar esse material, né? Que só tem uma função, né? Que só tinha uma função, que é justamente existir aí as propriedades dos líquidos, né, que se trabalham diretamente com ele. Então, ó, os polímeros lineares, ó, eles dão origem aos materiais chamados termoplásticos. O que vem a ser os termoplásticos? Os termoplásticos é aquele mesmo material que tu vai comprar pro Dia das Mães, que dá para a mãe de vocês, né? Vocês vão lá e dizem assim, ei, me dá bem aí um plástico para micro-ondas, aí bota, embala lá bonitinho, né? Embala e bota uma fitinha e mamãe, só tem uma, não sei o que, mamãe, aumenta a minha mesada, pegue, mamãe, é para a senhora. Ela abre lá, tá lá uma embalagenzinha, né, tipo, né, parece uma panelinha para botar o arroz lá e botar no forno micro-ondas, ou presente, né, ou presente, mas esse daí é um polímero linear, né, então ele é um termoplástico, ele vai resistir àquela alta temperatura, ele vai amolecer, ele fica assim, ó, fica lá dentro do forno micro-ondas, ó. Fica assim. Mas ele volta para o seu estado, né? Ele volta para o seu estado justamente pela sua estrutura linear. Né? Por ser linear, quando ele resfria, ele volta para o que ele estava inicialmente, quando você colocou lá no forno micro-ondas. Então, polímeros lineares produzem os termoplásticos. Não esqueçam dessa expressãozinha termoplástico, viu? Não esqueçam. É derivado de polímeros lineares. É derivado de polímeros lineares. Gente, tudo bem? Estou falando aqui, mas... Caraca, hoje fez 9 meses que eu não tomo refrigerante. É mesmo? Parabéns, Isaac. Por causa do que o senhor me disse sobre ele no início do ano. Mas parabéns, Isaac. Parabéns. Eu antes de voltar aí, uma gravidez, é mesmo, uma gravidez. Antes de voltar aí, eu vou retornar para minha condição de peso natural, normal. Hoje eu vou começar a fazer uma caminhada hoje. Vou começar. Tem que partir, né? Tem que ter coragem. Coragem. E o que o Isaac está fazendo é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Mas se tem vontade, você consegue, não é, Isaac? Quanto à estrutura final do polímero, ainda continuando, nós temos agora o polímero tridimensional. O tridimensional temos algumas características dele aí, ó. Moléculas se desenvolvem em todas as direções, no caso aí, ó, né? É tridimensional, né? Há ligações entre cadeias adjacentes, diferente do que nós falamos lá da linear, né? Isso, ó, onde ele pode se ligar a cadeias vizinhas, né? Formando aí ramificações, e nessas ramificações é que produz o que chamamos tridimensional. Vou dar um exemplo disso daí. O pneu vulcanizado, né? O pneu vulcanizado, ele tem ligações tridimensionais, né? E entre eles é adicionado, inclusive, sabe quem foi que fez o pneu vulcanizado? Foi o Michelin. Aquela propagandazinha do pneu Michelin, por isso que o bicho é caro, médio. Pneuzinho Michelin é caro. Pneu Michelin está relacionado com a ideia desse cara aí. Ele adicionou enxofre na produção do pneu, adicionou enxofre, né? E aí notou que esse enxofre deixou o pneu mais maleável e mais resistente ao atrito,
né, mais resistente ao atrito. E aí surgiu a vulcanização. Então, o pneu vulcanizado foi o Michelin, aquele cara ali está ganhando dinheiro até hoje, né? Nem existe mais, mas os seus descendentes até hoje estão aí aproveitando essa descoberta, né? Ele misturando lá as coisas. Depois eu vou misturar enxofre, tem enxofre aqui, eu vou misturar. Misturou e notou uma maleabilidade, uma resistência a atritos de pneus com a presença do enxofre. Porém, não se atentou à questão ecológica, né? Não se atentou à questão ecológica. Então, o pneu vulcanizado, ele dura muito mais do que os pneus de borracha Buna S ou Buna N. Dura muito mais, né? Porém, ele não pode, ele tem que ser reciclado de alguma maneira de ser reaproveitado. Tem gente que faz canteiros, né? Tem gente que bota em parques para as crianças ficarem se balançando. Tem gente que põe fogo, né? Esses que põem fogo não têm noção nenhuma do que estão fazendo, especificamente pela presença do enxofre que tem ali. Então, aquela fumaça negra, aquela fuligem, se você for notar, é a mesma cor dos escapamentos de caminhões, né? A mesma cor do escapamento de ônibus, de caminhonetes, né? Movidas ao diesel, né? Isso? Então, eles têm o enxofre presente. Então, tá tudo relacionado. Polímero é relação de química ambiental, tá? Polímero é relação de química ambiental. Até então, até nos dias de hoje, agora não, é que se pensa muito nisso, né? Como se trabalha, inclusive na área da saúde, estão se produzindo muitos polímeros, né? Onde o organismo pode conviver com eles, né? Eu estava vendo, inclusive, de válvulas que são utilizadas para o coração, né? Para bombear o coração, onde eles estão trabalhando com a parte estrutural de porcos. Não sei se vocês viram isso, mas aí é um polímero, né? A produção de um polímero. É isso? A gente fala de química ambiental mais tarde. Então, esses polímeros dão origem a matérias termofixas, ó. Então, os tridimensionais vão dar origem a matérias termofixas, né? Ou, no caso aí, as matérias termoendurecentes. Eu botei a especificação de cada um, ó. O termofixo, uma vez prontos, esses polímeros não podem ser novamente amolecidos pelo calor. Você produziu ele aqui, né, ó. Foi lá no Mercado Velho, não tinha dinheiro para comprar aquele lá do supermercado que é para colocar no micro-ondas, aí comprou aquele outro material lá de plástico e deu para a mãe de vocês. Olha aí, mãe, a senhora esquentar aí os alimentos no forno micro-ondas. A mãe de vocês ficou empolgada, colocou lá dentro, botou 20 minutos, quando abriu, estava só o plástico pegando fogo, né? Não dá. Depois que ele é feito, ele não pode mais estar aí sendo amolecido em relação ao calor. Vai haver chama, vai produzir chama, ele não pode ser mais reaproveitado. O termoendurecentes, ó, quando pontos só podem ser fundidos uma vez, né, pois durante a fusão a molécula reage entre si, aumentando a massa molar, isso é um erro, tá? Quando vai aumentar a massa molar não dá para a gente trabalhar com ele, e no caso aí endurece, tornando-se insolúvel e infusível. Né, esse insolúvel e infusível é porque eu não vou conseguir mais, por exemplo, pelo aumento da massa, eu não consigo derreter e transformar em outra coisa, não consigo, tá? Pois se derreter, eu vou transformar aqui num cinzeiro, vou transformar aqui num porta-lápis, não dá mais, tá? Não consigo mais fazer esse processo aí, por isso que eles são chamados de termofixos e termoendurecentes, tá? Não tenho mais maleabilidade ou reaproveitamento dessa estrutura. Polímero de adição ou poliadição, tal que eu falo para vocês, tem que ter aí os monômeros olefínicos, né? Reações de poliadição ocorrem geralmente como monômeros olefínicos, compostos que contêm ligações duplas, em que uma unidade se adiciona a outra até formar uma macromolécula. Quebrou a dupla, formou a simples, e ela forma a macromolécula. Faz isso, né? Quebra, ó, forma a simples, não é isso? Ó, e forma a macromolécula, formando as menores estruturas maiores, produzindo o que nós já conhecemos. Tá aí, ó, uma soma, né? Tá somando, é uma adição, por isso que é poliadição. Ela soma os seus monômeros e vão formar cadeias de ligações simples. Sai de ligações duplas para ligações simples. Por isso que o nome é polímero de adição. Porque nós trabalhamos aqui a reação de adição. Vocês lembram muito bem. Reação de adição, de adicionar hidrogênio. Vocês lembram disso daí? Adição de hidrogênio, que é chamado a hidrogenação catalítica,
onde nós precisamos de um metal, pode ser uma platina, pode ser uma prata, pode ser um paládio, isso com a presença do calor, vai haver a quebra da dupla, o hidrogênio vai ser adicionado. Lembra de Markov-Nikov também, né? Markov-Nikov tem a relação aí do hidrogênio partir para o carbono mais hidrogenado, da dupla, e o halogênio, né, especificamente, se for um hidreto de halogênio, ele vai partir para o carbono menos hidrogenado, não é isso? Consequentemente, está em função do carbocátio mais estável. Se o polímero for constituído de um só monômero, ele será denominado de homopolímero. Então, você só está vendo A aí, ó. A, somando mais A, somando mais A, somando mais A. Então, é um homopolímero. Só tem um monômero formando o polímero. Então, se eu tenho monômeros diferentes formando polímero, nós vamos ter o copolímero. Então, não confunda homopolímero, homo igual, né? Homo igual. E copolímero é porque eu vou ter polímeros diferentes que vão se unir e vão formar esse polímero, tá? Olha os principais homopolímeros que nós conhecemos. Olha os principais homopolímeros, olha aí, ó. Nós temos o polietileno. Polietileno, nós temos aqui esses dois etenos, tá vendo, ó? Tem dois etenos aqui, ó, que vão se unir pelo rompimento das duplas, ó. Note que agora eu saio de ligações duplas para ligações simples, né? Ó, vocês notam aí esse rompimento. Ó, deixa eu escrever aqui um pouquinho. O vermelho vai ficar mais destaque aqui, pronto. Ó, eu quebro aqui, ó, a ligação π, quebrou a π, ó. Quebra a π daqui, ó. Relação de adição. Quando quebra, vai ter uma ligação para cá, né, ó. Que ela separou, não separa, ó. E outra para cá, ó. Se juntando com o que rompeu daqui, ó. Formando a ligação e a outra aqui. Né, justamente produzindo isso aqui, né, o chamado polietileno, né, ó. Que aqui é o eteno, então vai ser o polietileno, que é justamente pela representação desse Nzinho aqui, ó. Esse Nzinho é a representação da cadeia enorme, né, ó. A cadeia enorme, formando essa estrutura, né. E não, resumindo tudo, o eteno produz o polietileno. Então, quem é o monômero? O monômero é esse daqui, ó, o eteno, né, ó. E quem é o polímero? Tá aqui, ó, o polietileno, que são os plásticos que nós conhecemos, propriamente dito, né, os plásticos aí, sacolas plásticas, enfim, é um dos principais exemplos quando se fala do polietileno, que é um representante de homopolímeros. Vamos ver outro. Polipropileno. Vamos ver o polipropileno. Olha como é que o polipropileno trabalha. Veja aí, ó. Vai haver o rompimento da dupla aqui, ó. Né, ó. Aqui é o monômero, que é o propeno. 1, 2, 3, né? Isso, ó, prop, com ligação dupla no carbono 1, por isso que é o propeno. E o polímero formado tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Quebrou a dupla, não quebrou? Veja que ele ficou a ramificação, ó. Ficou aqui como se fosse uma ramificação, tá vendo? Porque bem aqui, gente, tinha uma dupla, ó. Bem aqui tinha uma dupla. Ela rompeu para esse lado do CH, ó, e para o outro do CH2. Fez esse rompimento. E agora nós temos o polipropileno, onde vai ter esse Nzinho aqui, ó, representando a cadeia, né? O tamanho da cadeia. Então, é o polipropileno. Aí tá aqui alguns exemplos dele, né, ó, do polipropileno, coloquei alguns, né, aqueles plásticos, né, de supermercado, né, ó, ali aquele funilzinho, né, que é um plástico um pouquinho mais resistente, temos aqueles papelzinho toalha também, né, e esse daqui para poder revertir alguns materiais. Hoje, inclusive, os materiais de construção vêm assim, né, tijolos, eles vêm todos empacotados, né, tudo com a presença desse materialzinho aqui. Tá? Cansei. Dar aula em pé é ruim. Poliisopreno. Vamos ver. Ó, esse é o polímero que constitui a borracha natural. Então, tá lá na seringueira. Né, ó. Então, quem gosta de trabalhar com isso daqui, ó, seringueira, né, ele forma aqui a borracha natural. Não é, ó? Que é o isopreno. Por que é isopreno, né? Esse isopreno tem a relação da mesma posição que você está vendo aqui, né? Então, se você for ao pé da letra, seria aqui uma cadeia, um dieno, tá vendo? É um dieno, que eu tenho dupla aqui na ponta e dupla na outra, tá vendo? O que vai acontecer no rompimento? Rompe, ó, isso aqui é ideal que vocês observem. Ó, rompe aqui a dupla ligação, ela vai romper, tanto aqui nessa ponta quanto na outra. O que vai acontecer? Vai haver aqui a formação de uma ligação para cá e outra para cá. Isso é fato, é o que você está vendo aqui, ó. Né, ó. Você vê aqui. Porém, as duplas vão formar aqui, ó.
o centro. E é justamente isso daqui, gente, é justamente a produção dessa dupla que vocês observam, né, que houve esse desenvolvimento, ela caminhou, não foi? Ou ela caminhou para cá para o centro, é que vai dar a elasticidade à borracha. Ela vai ter esse movimento aqui, quebrou a dupla na ponta, ela vai migrar, ó, faz isso. Fecha no centro. E essa continuidade aí, dessa dupla ligação, é que corresponde à elasticidade do poliisopreno, que é justamente a borracha, né? A borracha natural, ok? Então, ocorre essa transferência aí de dupla quando ocorre a quebra das ligações pi. Polibutadieno. Polibutadieno. Temos aqui, ó, polibutadieno, do mesmo jeito vai acontecer, né? Também tem questão com borracha, ó. Veja aqui, ó. Buta 1,3 dieno, ó. Eles são de extremidade. Então, se deparou com ligações duplas nas extremidades, vai acontecer do jeito que eu mostrei para vocês. As duplas vão migrar para cá, ó, né? Porque quebrou ligação, né, ó. Então, quebrou ligação, então elas migram para o centro, né? Formando quem? O polibutadieno, né? O polibut, ó. Aqui é porque é o nome e o PAC dele, né? But 1,3-dieno, porque é no carbono 1 e no carbono 3 que eu tenho a dupla ligação. Mas quando eu venho para o nome do polímero, que ele formou agora, a estrutura é poli, porque vários desse buta 1,3-dieno produziu o polibutadieno. A posição agora não vai me interessar, tá? Só vou dizer que eu tenho aqui a relação de ser os dois dieno que se romperam para produzir esse único aqui, tá? Então, é o polibutadieno, ó. O poliisopreno e o polibutadieno contêm suas estruturas de ligação dupla, que lhe conferem propriedades elásticas, foi o que eu tinha falado no início, né? Se eu tenho uma dupla que permanece, é que vai fazer com que eles estiquem, né? Então, tem esse movimento de esticar e retornar para a estrutura inicial, né? Para a sua posição inicial. Você estica, ela vai retornar, porque tem aí a presença dessa dupla ligação. A dupla ligação é fundamental nesse sentido. Poliisobutileno. Poliisobutileno, não é isso? Ó. Tem a estruturazinha. A estruturazinha do metilpropeno. Metilpropeno, tá vendo aqui, ó? Metilpropeno, que é essa estrutura. Veja que o Nzinho é do monômero, que vai romper aonde? A dupla aqui, né? Ó, rompe. O que você nota na estrutura? Que ela modifica, né? Ó. Quando ela rompeu aqui, ó, ela vai ter a ligação para cá agora, ó. Então, quebra aqui a dupla, ó. Quebrou a dupla, então tem a ligação voltada para o outro sentido, né? Ó. Você vê a nota aqui, né? Ó. A ligaçãozinha aqui e outra aqui. Então, sai de dupla para uma simples. Por isso que eu vou ter um metil aqui em cima e outro embaixo, né? Ó. Poliisobutileno é a relação, tá? Então, poliisobutileno é componente de borrachas frias, né? Eu posso dar um exemplo daquela borrachinha que a gente apaga aqui, né? A gente apaga a atividade, apaga uma tarefa, então aquela borrachinha, são as borrachas frias, elas têm um certo rompimento, elas não são tão elásticas assim, até porque você não está vendo a estrutura de ligação dupla ter ficado presente no polímero, não ficou, né? Eu tive que romper para poder produzir esse polímero, e como eu não tenho nenhuma dupla sobrando nele, então ela não tem elasticidade tão perfeita quanto as demais que eu acabei de mostrar para vocês. Não é isso? Então, ela não tem essa elasticidade. Então, o politetrafluorotileno, eita, já quase não sai. Teflon, você vai falar do Teflon? Quem é que tem Teflon em casa aí? Qual a mãe de vocês que tem Teflon em casa? Eu me lembro quando eu morava com a mamãe, que ela tinha uma panela de Teflon, quando eu ia preparar lá um clone, né? Você sabe o que é clone, sabe? Sabe, vocês sabem. Acho que 2 ou 3 não, mas quando eu ia preparar um clone, ela dizia, ó, se tu tirar aí o Teflon da minha panela, eu vou te deserdar. O Teflon é aquela panela que não tem aderência, né? Você consegue preparar lá os alimentos, né, aquela de fundo preto, não tem aderência. É justamente a presença de 4 moléculas de flúor. Por isso que é o chamado Teflon. O nome dele comercial é o Teflon. Então, veja aí, ó. Teflon vai ter o tetrafluoretileno, onde eu tenho 4 moléculas, 4 átomos de flúor na molécula, que vai romper a dupla formando essa estrutura que é o politetrafluoroetileno, né? Ó, então, vê que o nome deriva do seu monômero, né? Poli, porque são vários, né? Isso, ó. Então,
Eu vou colocar só o poli na frente e vou completar com o nome do cara, né? Então, veja aí. Ó, esse é o polímero do tetrafluoretileno, que resiste a altas temperaturas. Então, nós temos esse daqui, ó, que ele é isolante, que é utilizado geralmente na parte hidráulica, né, para poder isolar quando está havendo vazamentos, né? Isso, aquele branquinho, não sei se vocês já viram, né? E tem esse daqui, que é o das panelas, né? As panelas hoje, elas são todas com Teflon. Então, tem gente que vai raspar a panela e isso é ruim, tá? Porque você está consumindo flúor, tá? No consumo de flúor, sem ter um direcionamento, ele pode causar algum problema, algum mal. Né? À toa, por exemplo, que quando você vai fazer tratamentos odontológicos, que você precisa, o médico manda você gargulejar e cuspir. Ele não pede para que você engula, né? Então, por exemplo, por isso que quando meu filho era pequenininho, que eu comprava aqueles cremes dentais de morango, de alguma coisa, eu ficava pensando, ele vai engolir isso daí, porque ele tem um saborzinho agradável, mas o excesso do flúor, ele pode causar um problema pra gente, tá? Ele protege os dentes, protege, mas o excesso causa problemas, tá? PVC, todo mundo conhece o PVC, né? O PVC é os canos, né? Tubos e conexões Tigre, aquelas propagandas, né? Tá relacionadas. O PVC é diferente lá do que nós vimos do Teflon. Ele tem a presença, né? O chamado cloreto de vinila. O que é o cloreto de vinila? É o grupo vinil, não é isso? Ó? Eu tenho um grupo vinil aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso. Aqui é o grupo vinil, ó. Eu tenho um vinil e tenho um cloro ligado a ele. Então, o cloreto de vinila, né? Lembra quando a gente falou das propriedades relacionadas ao cloro, né? Ligados às cadeias, então, cloreto de vinila, produzindo policloreto de vinila, que é o PVC. Policloreto de vinila, o nosso vulgo PVC, né? Esse policloreto de vinila, normalmente usado na fabricação de tubos plásticos utilizados nas redes elétricas de esgoto, o cloro presente na estrutura do polímero confere propriedades ignífugas. Você sabe o que é isso? Que não vão ter chamas, né? Ou seja, propriedades que impedem a queima do material. É o chamado congruite. Então, eu vou falar do congruite. Quem nunca soprou no congruite aqui, quando estava tendo uma construção em casa? Aquele canozinho sanfonado amarelo, né? Que é colocado as fiações. Ele resiste a altas temperaturas. E é do PVC. Tá? O PVC, o cloro, vai impedir que ocorra o incêndio, né? A queima desse produto, tá? Por isso que alguns produtos são mais resistentes. Ceninha? Eu não entendi, Isaac. Soprando? Eu me lembro que eu fazia isso. Né? Então, é coisa de professor. Aí, o PVC, o congruite é esse daqui, ó, né? Aquele sanfonadinho, né? Onde é colocados os fios elétricos, né? Nas paredes, enfim. Nós temos aqui esse outro material, por ter o vinil, o cloreto de vinila. Então, quem já viu aqueles discos antigos, né? Estão relacionados ao PVC também, tá? Cloreto de vinila tá aí. Por isso que são chamados discos de vinil, não é isso? Tem algumas botas, né? Essas de proteção, né? Como exemplo. Vamos para outro. Ó, os homopolímeros, eles são muito grandes, né? Vamos ver que eles são muito grandes. Eu coloquei todos o que o Bernoulli deu pra gente, mas tem muito mais, né? Tem muito mais do que isso. Voltando aqui, ó. Caramba, hoje a aula tá chata pra caramba. Ah, Maria. Eu não tô aguentando. Era o nome do creme dental infantil. Ah, o Senin, eu lembro que tinha uns sabores, né? Sabor de morango, não sei o que, né? Enfim, tem nem sabor de piqui, não tinha, né? Para poder fazer aí a venda aqui. Polímero é cotidiano mesmo, hein? Com certeza. Com certeza. Tá no nosso dia a dia. Aqui, ó, o óculos agora, os óculos eram vidro, né? Hoje não, hoje é poliacrilato, né? Que é muito mais resistente, né? Ó, tem uns que é de sódio, outros de carbono, enfim. Que é muito mais resistente, né? E ele tem a mesma função de vidro, não é isso? Então, o polímero está no nosso cotidiano mesmo, tá? Então, voltando aqui, ó, o poliestireno, ó, esse é o polímero do vinilbenzeno, muito utilizado na fabricação de objetos domésticos devido ao seu baixo custo, quando na forma de espuma recebe o nome comercial de isopor. Olha aí a galerinha do isopor. Então, se você falar, eu quero bem aí um poliestireno, cara, passa embora daqui, você tá me xingando, tá xingando a minha família. Poliestireno é isopor, gente. Só isso. Eu tenho a presença do vinil, tá vendo? Ó?
vinil e do benzeno. Vinil, benzeno. Ó, o vinil aqui, ó, vinil, para quem não lembra, vinil é esse daqui, ó, é um radical. É o CH2, ó, isso é vinil. CH2, ligação dupla com CH. Ó, ligação dupla com CH. E esse CH tem a valência livre que nós chamamos de íon, né? A valência livre aqui, ó. Então, isso é o vinil, que se liga diretamente ao benzeno. Por isso que é o vinil benzeno ou estireno. Por isso que o nome é poliestireno. Professor, mas poderia ser polivinil benzeno? Pode. Você pode encontrar isso nas questões mais antigas. O polivinil benzeno é o próprio isopor, é o isoporzinho que a gente trabalha, tá? É o isopor que tá lá no plásticozinho que você compra aquele salgado, é o isopor que você coloca a cervejinha para manter a temperatura, enfim, é o isopor que é o poliestireno, ou polivinil benzeno. Tá aí, ó. Eita, do tempo do din-din, ó, que o cara passava batendo em cima. Ó o din-din! Ó o din-din! Lembra, Jéssica, disso? Ah, a Jéssica é muito nova, a Jéssica, ela não deve ter passado por esse tempo, não. É o quê? Não entendi. Ah, bom demais. Eu gostava, sabe qual, Carol? Eu gostava do pão com leite. Eita, dava valor demais. Pão com leite, ó. Pense, num calor desse, é bom demais. Acrílicos, vamos para os acrílicos aí. O acrílico é que está mais presente ainda, Isaac. Aí, ó. Devido à alta transparência, os polímeros do metacrilato de metila apresentam usos nobres e recebem o nome comercial de acrílicos. Então, antes você vê o acrílico em todo canto, né? Ó, veja como é que é a estrutura dele, Isaac. É importante você sempre ressaltar o seguinte, ó. No acrílico, eu tenho um grupo funcional éster. Por quê? Olha o nome dele aqui, ó. Metacrilato, ato e ila. Se eu tenho ato e ila, eu tenho quem? Eu tenho um éster. Então, ó, falou de acrílico, eu tenho a presença desse grupo. Então, já é uma coisinha para vocês lembrar. Eu tenho um éster presente nesse polímero, tá? Eu vou ter um éster presente. Esse éster vai quebrar aqui a dupla, quebra a dupla, né? Forma a ligação simples, não é isso, ó? Forma simples que nós vimos lá. E ela mexe, ó, parece alguém assim, abrindo os braços, ó. Uma perninha curta, a outra maiorzinha, né? Abrindo os braços assim para vocês. Porque, ó, eu tenho o CH, não tem, ó? O CH2 vai fazer isso, ó. O CH fica aqui, o CH3 fica aqui, ó. A ligação dupla, a ligação vai fechar aqui e eu vou baixar a carbonila com oxigênio e a metila lá embaixo, formando o polimetacrilato de metila, ou simplesmente o acrílico, né? Simplesmente o acrílico que corresponde aí a esse polímero. Tem um exemplo qualquer aqui, temos aqueles negócios, né, que o pessoal vai ler as coisas, chamando para o palco para receber aqui o seu diploma, o aluno João Pedro Cardoso. Aí a galera... Aí, João Pedro vai lá, levanta o cano dele. Agora chamando aqui Ana Carolina Costa. Ela... aquela festa toda, o cara fica só no acrílico aqui, ó, né? Aí todos vocês aí vão estar lá e eu vou estar lá também, vou estar assim. Olha pra mim. Os caras, tira aquele cara dali, tira aquele cara que tá fazendo confusão ali. Aí, eu sou professor deles, eu sou professor. A galera me tirando, ó. Os caras, deixa o professor. Aonde, rapaz? Quando eu tô lá fora, esperando vocês, né, para abraçar vocês, que eu vou chamar vocês a atenção, o pessoal vai pensar que eu vou estar bagunçando lá a brincadeira, mas tudo bem, acontece, né? Aconteceu isso lá no aniversário da Brandão, né, quando eu dancei com ela, os caras pensavam que eu era, né, que eu estava tentando invadir, né, mas deixa pra lá, eu já estou acostumado. Voltando aqui para a realidade, né? Voltando aqui para a realidade. O Orlon, ó, gente, o Orlon eu costumo dizer que o Orlon é um dos materiais mais complicados aí em relação ao polímero. Né? Nós temos aqui aqueles casacos, tem gente que vai ali para Santa Catarina, né? Vai para Rio Grande do Sul, vai ali para o sul do estado, né? Que é um pouco mais frio que aqui, e vão utilizando esses casacos, essas coisas de fibra bem sofisticadas, não é isso? Só que tome muito cuidado com esse Orlon. O Orlon, ele é o polímero que tem esse nomezinho, ó, acrilonitrila. Crianças, ele possui o cianeto. Tá? Então, onde é que eu encontro o Orlon, professor? Você encontra em casacos, né, ó, tapetes.
você encontra em ursos de pelúcia, né? Você encontra esse polímero relacionado a esse pessoal aí que eu acabei de falar. Então, muito cuidado, não se pode atear fogo nesses elementos. Então, são compostos que não podem ser reutilizados. Eu não posso transformar ele em outra matéria, não dá. Por quê? Porque se eu for colocar fogo para isso acontecer, eu vou liberar o gás cianeto. O gás cianeto é perigosíssimo, né? Só lembrar da Boate Kiss, que tinha lá aqueles materiais que impediam, né, o chamado impedimento acústico, que tem a presença do cianeto, né, que aí veio muitos deles a óbito, mesmo depois de dias do acontecido lá do acidente, né, na boate. Muitas pessoas morreram em função desse gás. E a vez que eu vi vocês postando no grupo, a questão aí a questão da retirada do gás, né? Acho que era o Vitão e o Whindersson Nunes, né? Vocês colocaram ali. Não acontece do mesmo jeito. Vamos dizer que nós temos o bombeiro é o ferro, né? E tem o oxigênio é o Whindersson Nunes e o cianeto é o cara lá, o Vitão. Então, o que é que o ferro vai escolher numa queima desse material? O ferro vai escolher o cianeto. O cianeto é mais atrativo para ele do que o oxigênio. Então, a pessoa fica sem oxigênio e vai ter o cianeto circulando no lugar dele. Consequentemente, se fosse o dos anjos, eles deixavam, é verdade. Tá eu e o dos anjos aqui, ó. Olha, imagina só, Endes, eu e o dos anjos aqui aí. Vamos agora chamar aqui os alunos, né? Ana Carolina, Thaís, Isaac, Eduardo Brandão, Andrews, João Vitor, Chiquinho, Ângelo, Lucas, todo mundo aí. Aí fala aqui com os anjos, dos anjos, menino lá. O cara tá agredindo o cara ali, ó. Aquele negão tá agredindo o cara, aquele negão. Pega ele. Aí. Peia, mestre. Peia. Aí daqui que eles vão descobrir que eu era o professor também, né? Vocês já estão tudo formado, tudo já casado, e eu preso lá, porque tava comemorando a vitória de vocês com o dos anjos. Mas acontece, né? Acontece. Vamos aí, ó. A estrutura aí. Acrilonitrila, tá vendo, ó? Acrilonitrila não quebra a tripla, tá, gente? Por favor. A relação não é da tripla, é na dupla. Vai romper a dupla. Então, vai formar essa estruturazinha, ó. Olha o cianeto aqui, ó. O cianeto fica como se fosse uma ramificação. Aí, produz o nosso amigo Orlon, tá? Então, muito cuidado com o Orlon. Eu tô com raiva do meu ex-namorado. Eu vou pegar esse urso dele aqui, vou tacar fogo. Faça isso. Mas taque fogo lá fora. Não vai tacar na frente, perto da sua casa, não. Viu? Taque lá fora. Então, pegue o fogo e jogue lá na casa dele. Não, faça isso não, pelo amor de Deus. Tá? Esse gás cianeto é muito perigoso mesmo, gente. É muito perigoso. Falta 7 anos para isso acontecer, mas tá bem aí, Isaac. Isaac, tá bem aí. Tá bem, eu vou estar lá. Eu não sei como eu estarei, mas eu estarei lá. Tá? Eu estarei lá para aplaudir de pé todos vocês. Todos vocês eu vou estar lá. Eu vou dizer assim, gente, parabéns, vocês mereceram. Eu vou estar lá. Vou estar lá, que seja em pensamento, eu vou estar lá. Prosseguindo aí, vamos lá. Copolímeros, todos que nós falamos foram dos homopolímeros. Os copolímeros é quando nós temos monômeros diferentes formando os polímeros, tá? Monômeros diferentes formando os polímeros, nós temos os copolímeros. Então, vamos falar da buna, que nós temos buna S e temos o buna N. Então, veja aí, ó. O elastômero, você sabe o que é elastômero, não sabe? Tem roupas, inclusive as roupas femininas, tem isso daí, né? Tem aqueles elásticos, né, que moldam o corpo, né? Deixa eu... Tem uns elásticos que moldam aqui, que os caras ficam tudo com a asa grande aqui, né? Fica assim. Né? Todo parrudo. É por causa dos elastômeros que existem aí presentes nos tecidos, né? Ó. Material plástico de alta elasticidade, que elas esticam e vão voltar, não é isso? Ó. Esticam e voltam. Elas podem ser chamadas de buna S ou SBR. Geralmente eles vão chamar de buna S, tá? Esse SBR é muito mais a questão de sigla. E esse é um copolímero de adição, né? Então, a gente vai adicionar, porém, eles são diferentes, né? São os monômeros diferentes que vão quebrar a dupla e vão se adicionar, formando um polímero. Então, ó, eles são formados por buta 1,3-dieno, aquele que nós vimos, aquela estruturazinha de alceno
de extremidade, né, que são os dienos de extremidade, e o vinilbenzeno, que nós também já tínhamos visto. Bora ver como é que vai ser essa estrutura dele aí, ó. A gente pega aqui o bútano 3-dieno, vai quebrar aqui, ó, dupla, quebra dupla. Quando quebra, o que vai acontecer com essa dupla? Vem bem para cá, ó. Ops, ei, quebrou aqui, formou simples, ó, ligação simples. A dupla vai para o meio. E vai se juntar com o estireno. Olha como é que fica bonita a estrutura, ó. Buna S. A buna S é isso tudo aqui, ó. Ou polibutadieno estireno, que é justamente o SBR, que é a sigla desse nome, tá? Então, o buna S é a relação desse monômero buta-1,3-dieno com o vinilbenzeno, produzindo essa estrutura, que são essas estruturas elásticas, um elástico bem mais forte. Mas nós temos também a buna N. Se tem a buna S, tem a buna N. Ah, professor, esse N, esse S. Esse S tem a ver com enxofre? Não. Esse S é muito mais pelo nome, tá? Muito mais pela questão do nome aí do estireno. Não é pelo enxofre, tá? E sim pelo nome. Já aqui, eu posso levar em consideração a presença do cianeto, tá? Esse N de nitrogênio já tem um fundamento. Então, ó, a buna N, ou NBR, que também tem a sigla com nome, você vai ver agora, tem como número também o buta-1,3-dieno, então nós vamos ter os dienos de extremidade, que vai romper a dupla e vai produzir uma dupla no meio para dar o quê? Elasticidade, não esquece dessa informação. Vai dar elasticidade quando forma o quê? Novas ligações duplas a partir do momento a partir do rompimento de uma ligação dupla. Rompeu dupla, formou outra, né? E nessa formação de outra ligação é que vai dar a elasticidade. Então, o buta-1,3-dieno vai reagir com acrilonitrila. Você pega lá um monômero acrilonitrila e reage com o buta-1,3-dieno, produz o buta-N, onde esse polímero, de maneira alguma, escutem, de maneira alguma, ele pode ser reaproveitado. Se fosse atear fogo no polibutadieno acrilonitrila, você vai matar muita gente, dependendo do ambiente onde você está ateando fogo nesse material, tá? Muito cuidado para que isso não ocorra. Então, cuidado com as roupas, né? Os chamados elastômeros, né? Que pode ter a presença de um dessas bunas, a buna S ou a buna N. A buna S, ela nem é tão prejudicial assim, mas a buna N, não sei não, hein? A buna N é perigosa. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Chiquinha, quando você tiver lá formada, Chiquinha, eu ainda não sei o que você vai querer ser, né? Mas quando você estiver formada, eu vou dizer, olha, eu vi aquela garota ali, quando ela estava fantasiada de Chiquinha. Hoje ela está ali, hoje ela é uma profissional de primeira, conseguiu superar suas dificuldades, conseguiu se sobressair na vida e hoje ela está ali. E a minha participação qual foi? 0,1%. Que as demais porcentagens foi dela. E a dela e a de vocês. Tá? Eu sou só essas porcentagens para poder ajudar vocês. Voltando aqui. O PVA. Aí eu vou falar do PVA. PVA, ele é aquela cola, né? Aquela colinha branca. Ele é as tintas óleo. Ele é aquela tinta guache. Enfim, ele está relacionado com isso daí. As gomas de mascar, pronto. Quem gosta de chiclete tá mastigando esse material. O poliacetato de vinila. Poliacetato de vinila é o PVA, né? Ó, então é muito empregado com revestimento de paredes, a chamada tinta látex. E o seu monômero é o acetato de vinila. Não é isso? Ó, a reação de obtenção desse polímero é. Então veja aí, ó. Vai quebrar aqui, ó. Quebrou. Né? O acetato de vinila quebra e forma essa nova estrutura aqui, que é o poliacetato de vinila, o PVA. Então, um chicletinho, você diga assim, seu Zé, vai lá no seu Zé, me dê aí um PVA. Vai dizer, menina, pelo amor de Deus, para de usar esses entorpecentes. Seu Zé, PVA, é o chiclete, me dê esse chiclete, né? Tintas estão relacionadas ao PVA, aquelas tintas látex. Então, são os polímeros do cotidiano, viu, Isaac? É cotidiano mesmo, tá? Esse é um conteúdo de cotidiano. E vai ser mais ainda quando eu estiver falando de bioquímica. Eu vou ver se eu trago o Francisco para trabalhar comigo nesse dia. Né? Você sabe que é o Francisco, não sabe? O Francisco trabalhou com você, isso daí, trabalhou?
bioquímica, falou de ligações peptídicas, né? Falou lá dos aminoácidos, né? Disse lá a ciclização da glicose, não é isso? Ele falou isso daí para você, não falou? As pentoses, não é isso? Ele falou sim, né? Foi o primeiro assunto do ano, né? Foi o Francisco. Eu estava conversando com ele hoje, o Rodrigo Francisco, não é isso? Então tá aí a estrutura dele, ó, aquelas tintazinhas, né? De coleções, então aqueles adesivos, o próprio Durex, que nós chamamos, né? É o PVA, a estrutura do PVA. Polímero de condensação, que são o policondensação. É importante você lembrar o seguinte: nos polímeros de adição, eles não têm subproduto, gente. Polímero de adição não tem subproduto. Vai ser só aquele polímero formado. Eu não tenho um polímero mais alguém. Já que no condensação eu terei o polímero e alguém. Porque condensar significa dizer que eu retirei estruturas para poder formar, né, para poder fazer a formação do polímero. Então, o polímero de condensação tem um subproduto. Anota bem no cantinho aí, ó. Polímero de condensação vai ter subprodutos, tá ok? Geralmente é a água, geralmente, mas isso não quer dizer que eu não possa produzir um ácido, dependendo da minha cadeia, tá? Mas geralmente se produz água, é como se fosse uma chamada desidratação mesmo. Não é à toa o PET. Pronto, vou para o PET. O que é o PET? O PET é a relação de álcool com ácido tereftálico, né? Você pega um álcool, né, um diol, chamado diol, tem que ter duas estruturas para isso. Eu só formo polímero, gente, quando eu tenho duas estruturas para serem rompidas. Principalmente polímero de condensação. Se eu tivesse um álcool, um monoálcool, vamos dizer assim, e apenas um monoácido, vai ele se ligar aqui, ó, e formaria um éster normal, né? Que inclusive o poliéster, né? Que essa tua camisa de quê? É de poliéster. Poliéster são vários ésteres, não é isso? Então, se é a formação de um poliéster, é porque houve a liberação de água. Então, para formar um poliéster, tem que haver a liberação de água. Então, isso é um polímero de condensação. Então, vamos ver isso daí, ok? Ó, esses polímeros são formados por condensação e por eliminação de pequenas moléculas. Então, levando, trocando em miúdos. Trocando em miúdos. No polímero de adição, a reação é de adição. No polímero de condensação, a reação é o quê? De eliminação. Eu vou eliminar estruturas para poder produzir esse polímero. Então, tem que lembrar aquelas reações que nós trabalhamos. Tem que lembrar sempre aquilo dali. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu vi um barulho estranho. Talvez tenha sido a minha consciência. Tudo bem. Vamos lá, ó. Então, vai liberar água, liberar álcool, liberar ácido, enfim. Dependendo da estrutura, a gente vai ter esses elementos liberados. Então, vamos aí, ó. Já o nosso finalzinho aqui, ó, do slide. Os principais homopolímeros de condensação, que é isso? Homo iguais. Então, eles vão condensar, né, ó. Nós temos aí os naturais, que é o amido, a celulose, o aminoácido, vocês estão vendo que é a proteína aí, ó, não é isso? A proteína está ligada à carbonila, não está ali, ó. Então, nós temos a amida, né, nos aminoácidos. E aí, o nylon 11. Essa questão do nylon e essas numerações, nylon 66, ou até mesmo a linha chilena, que o pessoal estava matando o povo aí no mês de junho aí, eles são relacionados a estruturas onde, quando você vai reagir um nylon, gente, o nylon, ele é a reação aí de uma cadeia com a presença de nitrogênio, né, uma amina, né, ó, a quantidade de aminas vai estar relacionada com a quantidade de carbonos do ácido que ele vai produzir, né? Então, eu conto essas quantidades, né? Então, se eu tenho 10 carbonos aqui, reagindo com 10 desses, então eu vou ter, por exemplo, o nylon 20, que aí são as quantidades relacionadas a ele. Tem uma questão que fala, inclusive, sobre isso na sessão Enem que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Já nós vamos trabalhar. E nós temos aí os principais copolímeros de condensação, né? Ó, que nós falamos ali dos homopolímeros, né? O nylon, ali a proteína, celulose, amido, enfim. E nós temos aqui o de condensação, são os principais, são os que mais se trabalham. Aí a pergunta que não quer calar. Quem aqui já pegou no baquelite hoje? Qual de vocês aí já pegaram no baquelite? Qual de vocês? Alguém? Alguém se atreve a dizer? Alguém? Cadê a Brandão? Brandão, já pegou no baquelite? Ah, aquela mulher
Você é tarado! Não, gente. Não, que é isso? Baquelite é o cabo de panela, aquele cabo preto de panela. Tem? Aquilo dali é um baquelite, né? Então, não pego nessas coisas não, nem eu, né? Mas o baquelite é aquele cabo preto das panelas, né? Um dos principais. É aquela partezinha do para-choque, é aquela parte mais rígida, né? Então, ali é baquelite. Baquelite, ele é um copolímero de condensação, tá? Então, não esquece disso daí. Aqueles machistas. Eita, pai. Bora aí, ó. Veja aí, ó. O ácido adípico, ou hexametilenodiamina. Meu Deus do céu. Se você foi gago a vida toda, é ruim demais. Olha como é que é a reação dele, ó. É daqui é o nylon, gente. Oh, cadê a Jéssica? Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, oh, nylon. Tá vendo aí, Jéssica? Não foi eu que inventei, não. Foi o Lionel Rich. Foi ele que inventou o nylon. E ele fez uma música para ele. Tá vendo? Ó? É o nylon 66. Por que é 66? Né, se você for ver, nós temos 4 carbonos aqui, não temos, ó. 4 carbonos aqui, tá vendo? Ó? 4, 5, 6, ó. Tem um do carbono aqui desse ácido. E tem um mais aqui também, não tem, ó? Eu tenho 6 carbonos aqui, ó. 6 carbonos de quem? Da amina que vai formar o nylon. Por isso que é chamado nylon 66. Tá? Então, ó, sacou aí o negócio do 66? Então, 66 é a quantidade que eu tenho de carbono do ácido, no caso, o ácido adípico, e eu tenho da amina, que no caso seria hexametilenodiamina, ou nylon 66. Quando vocês estiverem lá na prova, vocês verem o nylon, vocês vão lembrar de mim cantando. Oh, nylon, oh, nylon, oh, nylon. Vai lembrar que é o 66, porque é a quantidade de carbonos existentes no ácido e nas aminas, ok? No ácido e nas aminas. O ácido tereftálico e etileno glicol. Vocês sabem quem é esse cara aí? É o chamado poliéster, não é? Ó? O produto disso daí, gente, são ésteres formados. Se eu fosse fazer a estrutura, seria estrutura de ésteres. Por quê, professor? E aqui tem subproduto, não esquece. Aqui vai ter subproduto, ó, tanto no nylon, quanto aqui, ó, no poliéster. Nesse caso aqui no poliéster, o subproduto dele vai ser a água. Ó, essa hidroxila aqui interage com essa produzindo água, então vai se ligar produzindo quem? O éster. Por isso que é o poliéster. Já ouviu falar do Drácon? Drácon. Não é aqueles personagens de filme, não. Drácon é o poliéster, tá? Drácon é simplesmente o poliéster que nós conhecemos muito bem nas nossas roupas, né? Prosseguindo aqui, garganta ficou seca. O baquelite, que vocês viram aí, o baquelite, ó. O baquelite é o fenol mais o formol. O fenol mais formol, baquelite. Eles vão se unir, também vai haver uma liberação, óbvio, né? Eles se unem formando o baquelite, que tem aquela resistência. E aí temos essas resinas aqui, ó, resina de ureia formol. Essa resina não tem um cheiro muito bom, tá? Ó, elas são utilizadas onde revestimento de paredes, tá? Mas elas têm uma resistência, tá? Ela tem uma certa resistência, até porque esse material de condensação, gente, eles produzem especificamente aí no nylon, no Kevlar. O que é Kevlar? Quem lembra o que é Kevlar? Kevlar é a produção, galera, a produção de coletes à prova de bala. O Kevlar, ele faz ligações de hidrogênio. O que segura a bala, gente, é a ligação de hidrogênio. Simplesmente assim. A ligação de hidrogênio segura a bala, ela segura o impacto, né? Então, só vocês terem noção da resistência que é essa interação. Então, ela segura a bala. Então, quando eu estou falando do Kevlar, eu estou falando de amida. Então, a amida que vai formar, né, as suas cadeias, as suas estruturas com ligações de hidrogênio e, posteriormente, eles vão conseguir aí produzir essa resistência, tá? Então, também são polímeros de condensação, tá? E, no caso, são os copolímeros de condensação, tudo bem? E aí a gente terminamos aqui, né? E vamos trabalhar agora, né? Vamos agora ao trabalho, vamos responder questões.
ok? Responder questões, resolução de questões. Página, qual é a página aí? Eu nem sei. É a última, né? Uma das últimas. Vamos começar com a sessão Enem? Vamos começar com ela, página 111 do Frente C, módulo 20, volume 5, 111. Muito obrigado, meu querido Lucas. 111, vamos começar com ela. Vocês querem que eu espelhe ele aí? Vocês querem que eu espelhe? É melhor espelhar? Porque pode ter gente que não... Por exemplo, o Matheus Olímpio tá só olhando para mim aqui, sério, ó, ele tá assim, ó. Vê só o ombro dele aqui, ó. Tá assim ele, ó, o Matheus Olímpio. Na praia, aí no mínimo deve ser lá em Cancún, não é? Bora aqui, né? 111. Olha do nylon aí. Ô, nylon. Tô me dizendo, professor, mas nylon é com Y. Por que você colocou nylon com I? É do mesmo jeito que do whisky. Um dia eu coloquei uma questão que era whisky, né? E na questão eu coloquei com U. O whisky, pois vocês acreditam que o aluno não respondeu a questão. Eu não vou dizer o nome do santo, porque talvez vocês conheçam o santo. Não respondeu a questão porque eu tinha colocado o whisky com U. O que é que tem a ver? Nem leva os amigos, né, Matheus? Não leva, não. É, rico é assim mesmo. Então, vamos lá, ó. No Enem, o nylon é um polímero, uma poliamida, né, obtida pela reação de ácido adípico com hexametilenodiamino, né? Hexa, porque são 6, é isso, ó. Metil, porque ele vai ter a questão do metil. E nós temos 2 aminas, no caso, nas pontas, né? Tem um metil, tem uma amina nas 2 pontas, né? Pior para ele. Porque o que tem a ver o U com o W, com, enfim, né? O uísque, tanto faz. Para quem bebe, tanto faz, né? Para quem não bebe também, no meu caso. Então, veja, o ácido não consigo dizer, deixa eu respirar. Quem for gago tem que fazer isso, tem que respirar e tentar de novo. Ácido hexanodioico, tá vendo aí? Tem que respirar. E o outro é 1,6 diaminohexano, né? 1,6 diaminohexano. Produzindo nylon 66, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aí que tá liberando água? Tá liberando água, né? Então tem um subproduto. Consequentemente, se perguntasse para você na questão, esse polímero é de adição ou de condensação? Óbvio que é de condensação, óbvio, porque tem um subproduto. Se tem um subproduto, está condensando, está havendo a liberação de novos compostos para poder fazer a formação do polímero. Tá? Então, nesse caso específico, seria o de condensação. Na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial baseada no número de átomos de carbono do diácido carboxílico. Olha outra coisa importante. Grife aí a palavrinha diácido carboxílico. Grife essa palavrinha. Diácido carboxílico. Por quê, professor? Porque nós precisamos mas também para a amina. Ela precisa ser diamina, né? Precisa ser diamina ou diamino, como nós já trabalhamos sobre isso, nomenclatura dos nitrogenados. Então, precisa ter essas 2 estruturas, 2 possibilidades de ligação para poder produzir um polímero de condensação. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Ei, Jéssica, não esqueça disso. Não esqueça. Não esqueça disso. Não esqueça. Tudo bem? Fala, João Pedro. Pode repetir? Repito novamente. Para se produzir um polímero de condensação, os monômeros precisam ter 2 extremidades para poder fazer a eliminação. Então, você não pode trabalhar com monoácido, e muito menos aqui, especificamente na produção do nylon, você não pode trabalhar com monoácido e nem com uma devagar. Tudo bem. Vou falar bem devagar agora, repetindo. Para se trabalhar com polímero de condensação, os monômeros precisam ser duplos. Como assim? Um diácido
e um diamino, especificamente para esse cara aqui, tá? Vou botar bem aqui no quadro, vou botar bem aqui no quadro. Não sei se vocês... eu acho que o quadro vai ficar ruim de ver, né? Tá borrado. Né? Deixa eu desborrar ele aqui. Desborrar, meu Deus. Inventando coisa aqui. Então, pronto, desborrei, né? Desborrei aí o quadro. E aí, ó. Se eu for pegar essa estrutura do nylon, eu preciso que o ácido que eu vá trabalhar, ele tenha duas extremidades, assim, João Pedro e Jéssica. Ele precisa ter duas extremidades, ó. Vai ter outro carbono aqui, né? Ó, CH2 e um ácido aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele precisa ter duas extremidades. Do mesmo jeito, vai ser com a amina, né? Que eu tô falando do nylon, ela tem que ser isso daqui, ó. CH2 e aqui o NH2. Ela precisa ter as duas extremidades para poder ocorrer as ligações, ó. Porque se você for ver, a relação aqui, ó, se você for ligar bem aqui, por exemplo, ó, né, ó, o que, é que vai acontecer? Vai retirar esse daqui, ó, um dos hidrogênios, produzindo quem? A água, né, ó. Produz água. E ele vai se unir, né? Então, a gente vai ter aqui a formação, por exemplo, de quem? De uma amida, né? A gente tem uma amida formada. Então, se estou falando do nylon, estou falando do Kevlar, eu vou produzir amida. Por quê? Porque reage com ácido. E esses ácidos não pode ser um monoácido. Ele tem que ser um diácido. Essa amina não pode ser apenas uma amina, ela tem que ter duas, para poder reagir com a outra extremidade e produzir o polímero, né? Produzir o polímero. E esse polímero é de condensação. Vai haver a produção de um subproduto. Quem? Água. Vai haver a produção de um subproduto que é água. Tudo bem? Deu para entender? Jéssica, João Pedro? Deu para entender? Sim ou não? Vai acender a luz azul. Se for sim, se for não, a luz vermelha. Mas acende aí. Bora borrar de novo as coisas aqui. Já que borrou? Borrou. Né? Entendeu não? A Jéssica não entendeu não. Tá, Jéssica, eu vou fazer diferente. Eu vou voltar, eu vou desborrar de novo aqui, ó. Vou desborrar. Não, se não entendeu, tudo bem. Eu vou tentar de novo. Jéssica, eu vou fazer a ligação bem aqui. Eu vou botar os dois juntos agora, ó, Jéssica, ó. Olha pra cá, você e todo mundo. Vou botar um nylon bem pequenininho. Vou botar assim, só. Eu tenho esse ácido aqui, né? Esse é o ácido tereftálico. Ele tem quantos carbonos? Ele tem 6, né? Eu posso colocar assim. CH2. Não, vou botar pra cá, porque senão não vai ter espaço. Vou botar pequeno mesmo, tá? Não tem problema não. Só para mostrar para você como é que funciona aí a produção. Vou botar aqui um CH2 e o CH. Vai ficar assim, Jéssica, ó. Eu vou reagir isso aqui, ó. Daqui é o monômero, tá? Vou reagir esse monômero com isso daqui, Jéssica, ó. Vou colocar assim, ó. Vou botar o hidrogêniozinho, vou botar o outro hidrogênio aqui, ó. Pra você ver como é que eu tô fazendo. CH2 e a outra extremidade, ó. NH2, né? Então aqui são dois monômeros. Como é que vai ocorrer a condensação aí, Jéssica? Olha, como é que vai ser a condensação? Essa hidroxila, ela vai retirar esse hidrogênio aqui, ó. Retira esse hidrogênio. Quando ela retira o hidrogênio, vira água, né? Ó. Transformou em água. Só que eu vou ter N disso daqui, ó, e N disso daqui, não é? Ó? Não é assim que a gente tem, ó. O N desse e o N desse, né? Vários, né? Não? Tem vários monômeros que vão se unir e vão produzir um polímero, não é? Então, nesse caso específico, Jéssica, quando eu vou para o meu produto, eu vou ter isso daqui formado, ó. Vou colocar bem aqui o oxigêniozinho, ó. Que eu vou ter estrutura, não é mais oxigênio, é um nitrogênio, né? Porque vira a amida, né? E ela vai produzir isso, ó. Carbonilazinha aqui, ó, ligada ao Nzinho aqui, ó, que vai estar ligada a outro ácido, né, ó, formando aqui
o polímero, ó. Isso daqui é o nylon. Se eu tivesse apenas, Jéssica, uma hidroxila aqui, ó, uma ácido carboxílico e um de nitrogênio, ele formava uma amida apenas. Ele não formava um polímero, porque eu preciso ter duas extremidades, tanto do ácido, né, ó, tá vendo, ó, quanto da amina. Eu preciso ter duas extremidades, porque elas vão se ligar, elas vão se romper, né? Então, com apenas uma, eu não faço um polímero, eu só produzo uma amida e pronto. Apenas uma. Então, eu preciso ter duas extremidades para poder verificar essa produção. Elas precisam ter essas duas extremidades. Por isso que nós chamamos de condensação por esse sentido. Tá ok? Deu para entender agora? E os demais também? Vamos borrar aqui as coisas. Olha aí. Aí, Andrew, na que terminar a aula. Terminou a aula, fica assim. Bora. Bora continuar. Tá escrevendo? Ah, foi mal, desculpa. Eu borrei, né? Está escrevendo. O cabaré sem noção. Né? Também nessa questão, bora lá, que a gente nem terminou a questão ainda. Grife aí o diácido carboxílico e grife também o diamina, que é justamente isso que eu falei, né? Grife o diamina, que é justamente isso que eu falei. De acordo com as informações do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante de uma reação de ácido butanóico com 1,2-diaminoetano é. Pelo nome, crianças, dá pra gente fazer sem ter que vir por aqui, ó. Pelo nome dá pra gente fazer, ó. Veja o nome do ácido, ó. Ácido butanóico. Então, tem quantos carbonos aí? Tem quantos carbonos? 4. Eu tenho 4 carbonos aí, então não? Tenho 4 carbonos. Vamos lá vamos ver a mina aqui, ó. Vamos ver a mina. É a mina, no caso, 1,2 diaminoetano. Eu tenho quantos carbonos nessa cadeia? Quantos carbonos? Eu tenho 2, né? Eu tenho 2. Então, como é o nome desse nylon? Nylon 4,2. Oh, nylon. Oh, nylon. Entendeu? 4,2. Acabou a questão. Questão do Enem. Mais fácil que eu já vi de polímero na minha vida foi essa daí. A mais fácil. Letra D de danadinho. 4,2. 4 carbonos da cadeia do ácido com 2 carbonos da amina. Ok? Da diamina e do diácido. Não esquece disso. É diácido e diamina. Diácido e diamina. Eu preciso de duas extremidades. Então, nós temos aí a letra D como gabarito correto. Tudo bem? Deu para entender essa, gente? Deu para entender essa? Jéssica, você ainda está copiando? Vamos prosseguir? Certo, vamos prosseguir, vamos lá. Também do Enem, segundo aí, ó, lógico, professor, você está fazendo sessão Enem, lógico que é do Enem. Né? Como é que é? Não entendeu? Você não entendeu, Jéssica? Você colocou entendi, colocou não. Eu não entendi. Quem não entendeu agora foi eu. É para eu repetir essa questão? Ah, não está mais copiando, tudo bem. Vamos lá. O poliácido lático, o PLA. Eu sempre quis fazer isso. PLA. Então, o PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. Gente, não é tão chato uma aula que o cara fica assim. Olha, pessoal, o PLA, que é um poliácido lático, é o material que envolve... Não é chato assim? Não é bom quando eu estou fazendo assim, interagindo com vocês? Só que, às vezes, as pessoas acham que eu sou louco porque eu faço isso. É porque eu gosto de vocês. Se não gostasse, eu estava aqui de costa escrevendo várias e várias coisas. Então, vamos lá, ó. Apareceu a voz do dublador de quem? Aquela do... Eu vi um cara imitando aqueles caras que falam daquele de sobrevivência que tem no Discovery, como é o nome do cara? A prova de tudo. O cara imita do mesmo jeito. Bicho. Bora lá.
O PLA é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível, né? Então, é biodegradável, bioabsorvível. O ácido lático, um metabólico comum no organismo humano, é matéria-prima para a produção do PLA. De acordo com a equação química simplificada. Então, o PLA, você está vendo que o PLA, ele tem 2 hidroxilas, né? Tem 2 hidroxilas, no caso o ácido. Esse D bem aí, o L, significa dizer que ele tem 2 giros, né? Ó, que ele tem carbono assimétrico. Olha aí, galera. Ele tem carbono assimétrico. Esse D barra L é o destrógeno e o levógeno. Por quê? Porque é o ácido lático. O ácido lático, inclusive, voltando lá, lembrando do Francisco, né, da biologia, ele falou do Pauster, né? Aquele lá do pescoço de cisne, né? Que ele quebrou o pescoço, né? Aquela solução, aquele caldo, né? Aquele caldo de ovo, enfim, ficou cheio, né? Enfim, né? Aquela coisa toda que vocês viram lá e beleza. Só que aqui ele fez também a relação dos chamados assimétricos, né? Não? A relação aí do que nós chamamos de polimerização. Essa polimerização, especificamente aqui com esse produto, está relacionada com a simetria. Mas não é isso que nos interessa. Bora ver. Então, ele mostrou a estrutura, e essa estruturazinha que está entre parênteses, já dá para minhas crianças saber, não já? Minhas crianças já sabem que grupo funcional é isso daí, não sabe? Se não souber, eu vou fazer aquela cena da novela. Você já sabe, já sabe, não sabe? De quem que eu estou falando aí? Esse que está entre parênteses aí, esse Nzinho entre parênteses. Ele é o quê? Qual é a função aí? Qual é a função? Me digam aí. Vamos lá, chutem, arrisquem. Mostrem o conhecimento de vocês para mim. Qual é a função aí? É um ácido carboxílico, é um éter, é um aldeído, é uma acetona, está entre parênteses, está entre o parênteses e o Nzinho. Né, ó, lá na polimerização. Qual é o nome aí? Digam lá, vamos lá, sem medo de ser feliz, vamos lá. Digam para mim. Éster. É o éster. Olha a cara agora, Carol. Olha a cara. Lá atrás. Tá vendo aí? Cena de novela, né? Cena de novela. Isso daí, Carol, o éster. Né? Então, ó, qual tipo de polímero, que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Ora, galera, é mais fácil do que empurrar o Fernandes em ladeira quando ele tiver com um cubo mágico. Ele fica assim, ó. Ele não vê ninguém, aí você empurra, ele vai-se embora. Né, ó. É um poliéster. Letra A, gente, como é que teve gente que conseguiu errar uma questão dessa no Enem? Como é que teve gente que conseguiu errar uma questão dessa no Enem? Poliéster. Letra A. Simples assim. Mais fácil do que empurrar bebê ladeira. Fala, Thaís. Ele já falou aí, a pergunta dele em relação ao produto em relação ao que é formado na produto ou reação? Entendi, né? É no produto. Ele quer saber a função lá do produto. É na setinha da polimerização, não tem? A setinha da polimerização, porque o monômero aí vai ser o ácido lático. Né? Eu peguei 2 ácidos láticos, um que gira para a direita, outro para a esquerda, destrógeno e levógeno, e produzi esse polímero. Tá? Esse polímero produzido, por ser 2 ácidos láticos, ele vai produzir um éster, vai desidratar e produz um éster. Obviamente que eu teria que ter aqui a produção de água, tá? É um subproduto. Condensação tem sempre um subproduto, viu, Thaís? Então, nesse caso específico aí, foi eliminação e produção de água, certo? Letra A, um poliéster. Na letra B diz que é um polivinila, né? Então, para ser um polivinil, tem que ter o vinil. E ele não seria de condensação, seria adição, tá? Poliamida. Poliamida pode ser de condensação, mas nesse caso nós não temos esse grupo amida aqui. Temos? Não. Poliuretano, também não. O poliuretano é de adição, tá? É o que tem a presença do cianeto. E o policarbonato. Policarbonato também é adição, não é condensação. Tá ok? A terceira, que é justamente a que eu queria chegar, que é a da garrafa PET. Né? A PET ela foi inovação, tá? Então, veja aí, PET, que é o politeraftálico, né, de etileno, tem sido utilizada em mangues, onde as larvas de ostras e de mariscos gerados na produção dessas espécies aderem ao plástico. As garrafas são retiradas do mangue limpas, daquilo que não interessa e colocadas nas fazendas de criação no mar. Nessa aplicação, o uso do PET é vantajoso, pois, letra A, diminui o consumo das garrafas plásticas, né, ó, diminui o consumo das garrafas plásticas,
Vocês acham que faz sentido isso daí? Isso daí é muito lógico, tá? É muito questão de lógica isso daí. Não faz sentido, quer dizer que eu vou porque eu estou utilizando a garrafa PET lá no criatório lá no mar, né, nas fazendas, né, em relação aí às ostras, não vai mais ser vendido garrafa PET? Jamais, então não tem fundamento. Possui resistência mecânica e alta densidade. Resistência mecânica até tem, mas alta densidade quer dizer que você jogar uma garrafa PET, ela fica boiando aí no rio Tietê há muito tempo, né? Ó, tá há muito tempo tem garrafa boiando lá. Então a densidade delas não são altas, né? Decompõe-se para formar petróleo ao longo prazo. Ah, se cesse. Ah, se cesse ia ser bom demais, né? Bora pegar as garrafas PET tudo e juntar e deixar até ela produzir petróleo. Aí, meu amigo, aí você ia ver confusão de garrafa PET. Mesmo jeito do biodiesel, né? Quando o pessoal matou aí as lavouras, fez tudo para plantar mamona e não deu dinheiro para ninguém, né? Não deu dinheiro para ninguém. É justamente essa. Todo mundo tava rico. E D. É resistente ao sol, à água salobra, a fungos e bactérias. É resistente ao sol, à água salobra, a fungos e bactérias. O que é que vocês acham do D? O D tem mais fundamento, não tem? Realmente ele tem uma resistência, né? Ele resiste, não é o fator que eu falei para vocês. Ele foi feito para resistir, né? Para se manter muito mais tempo as características, né? A matéria dos compostos que estão presentes ali, tá? Então, a letra D você coloca um pontinho aí, bem pequenininho para o teu concorrente não ver, já bota uma seta enorme na letra A, diminuindo aí, dizendo que diminui o consumo das garrafas PET. Na letra E, é biodegradável e poroso. Pode parar. Biodegradável, poroso. Crianças, pelo amor de Deus, o PET não é isso. O PET tem uma resistência de mais de 5.000 anos na face da Terra, não é? Então, biodegradável não é. Então, tá falso. Letra D de danadinho. Vamos só a última aqui, a quarta. É a última mesmo, né? A quarta. Essa daqui eu fiz. Não fala pra ninguém, não. Ei, não fala pra ninguém, não. Mas essa daqui eu fiz. E tava muito fácil. Tava fácil. Se não fosse a redação, eu era médico hoje. Mas eu fui só pra fazer essa prova mesmo. Depois eu fui embora. Então, aqui, ó. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente ao problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politeraftálico de etileno, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Vai se reutilizar tudo bem. Uma das opções possíveis que envolvem a produção de matérias-primas como etileno glicol, né, 2 etanodiol, tá vendo? Eu preciso de 2 estruturas. Eu tenho diol, eu tenho 2 hidroxilas, é o diol, 2 hidroxilas. Então, veja, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Vocês olham a estrutura do PET, né? Ó, tem as 2 estruturas aqui relacionadas ao ácido, né? E a do álcool, que é o etileno glicol, né? Vocês estão vendo que produz aí um éster, né? Também um éster produzido aí, não tá? Um ésterzinho produzido, mas não vem a questão agora, essa função. Vamos lá. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etileno glicol a partir do PET é letra A. Gente, isso daqui é um polímero de adição ou é um polímero de condensação? Respondam. Escrevam. Adição ou compensação? Adição ou condensação, perdão. É adição ou condensação, esse polímero? Os dois ao mesmo tempo? Não existe isso, João Pedro. Não existe os dois ao mesmo tempo. Ou ele é adição ou ele é compensação. Aliás, compensação não. Condensação. Compensação é isomeria. Pois não vou saber, não. Esse daí é de condensação, tá? É condensação. Por quê, professor? Porque você nota a produção aqui de um éster. Olha a produção, é de um éster. Não, Thaís, não é condensação, não. Condensação não, tá certo, é condensação. É porque eu tô entrando em isomeria, desculpa. Compensação que é de isomeria.
Condensação é que é aqui o polímero. Então, nesse caso específico, é condensação, tá? Não é compensação, é condensação. Tudo bem? Condensação. Então, nesse caso aqui, ele produz água. O etileno glicol vai reagir com esse ácido tereftálico e vai produzir água. Então, se eu quero produzir o etileno glicol de novo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a solubilização dos objetos. Vocês acham que é só pegar a garrafa lá, PET, botar na água aqui que ele vai voltar de novo? Não. Solubilização, não. Não é possível. Na letra B, combustão, se você tacar fogo, já era, acabou tudo. Né? Tacou fogo, já era, não dá mais. Letra C, trituração dos objetos. Eu vou triturar aqui, eu vou tirar aqui o álcool. Também não tem fundamento. É a hidrólise, crianças. Se eu desidrato para produzir esse elemento, para eu recuperar esse álcool, eu vou hidrolisar. Eu vou fazer a quebra com água. Não é solubilizar, é quebrar a molécula com água. Por isso que é chamada hidrólise. Lise, quebra, através da água. E aí a gente termina a questão com a letra D. Letra D de danadinhos para passar no Enem, que são vocês. E eu agradeço demais a participação de vocês hoje. Chega, eu fiquei aqui, ó, arrepiou a epiderme. Eu fiquei muito feliz que vocês participaram, quase que 100%, 99,999% de participação, e agradeço mesmo isso de vocês. Tá bom, gente? Um abraço muito grande, muito apertado para vocês. Nós que agradecemos. Ô, Jéssica, você é uma pessoa tão boa, tá? Então, eu agradeço demais, gente. Foi uma aula muito boa. Agora, vamos só encerrar aí com... Vamos só encerrar aí com a honra que foi minha, com certeza. Encerrar